Bom dia, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os micro-organismos e as doenças. Na aula passada, a gente viu que os micro-organismos, eles têm a sua importância, né? E muitos deles, né, como muitas bactérias, fazem até bem para o nosso organismo. Só que existem também muitas espécies que podem causar doenças, tá? Existem vírus, né, que podem causar doenças e hoje a gente vive, né, aí a pandemia que começou, né, com o vírus lá na China e alastrou para o mundo todo, né, o coronavírus. Então existem vírus que causam doença, como vírus da gripe. Existem protozoários, que também são micro-organismos, né, que podem causar doença, como a ameba, que causa amebíase, nós já vamos falar dela. Tem fungos também microscópicos, né, que também podem causar doenças. Então, existem vários tipos de micro-organismos e também bactérias, tá, gente? Não foi mostrado aqui, mas bactérias também podem causar doenças. E a melhor forma que nós podemos nos cuidar é, então, fazer o quê? Ter higiene pessoal, isso é muito importante, né? Ter a higiene com os alimentos, mas ter a carteirinha de vacinação em dia. Agora eu faço uma pergunta para você. Você sabe se a sua carteira de vacinação está em dia? Você tem tomado vacina? Já tomou as vacinas que precisam? Ah, tia, eu morro de medo de tomar vacina. Gente, é apenas uma picadinha que pode salvar a sua vida. Você sabia disso? Vocês sabem que nós estamos vivendo uma pandemia por conta do coronavírus. O que os cientistas estão fazendo? Eles estão estudando para ver se acha, então, né, se descobre o quê? Uma vacina. Então, por que a vacina é tão importante? Por que nós temos que tomar a vacina, né? Várias vacinas, desde quando nasce. E quase sempre, né, ainda mais vocês que ainda são crianças, de vez em quando ainda tem que ir tomar vacina. Depois, conforme vai crescendo, vai diminuindo o número de vacinas. Mas então, por que a gente tem que tomar vacina? Vocês sabem? E por que as vacinas são tão importantes? Meus amores, as vacinas, como que elas funcionam? Elas funcionam da seguinte forma. Elas são líquidos, né? Que nesse líquido tem algum micro-organismo que está praticamente morto, tá bom? Ele não vai causar mal para a nossa saúde, tá? Quando ele está na vacina. Então, existem vários tipos de vacina, cada uma para alguns tipos de doença. Aí, o que acontece? Quando a gente toma vacina, aquela injeção, né? O nosso corpo reconhece aquilo como algo estranho, como algo diferente. E aí o nosso corpo começa a produzir algumas proteínas chamadas de anticorpos que fazem a defesa do nosso organismo. Os anticorpos são como se fossem soldados. Eles vão combater qualquer invasor do nosso corpo, tá? Mas para isso nós precisamos tomar as vacinas, porque se a gente não toma vacina, a gente não cria os anticorpos necessários, tá bom? Então, por isso a importância da vacinação, a gente tem que tomar a vacina. É uma picada, às vezes fica um pouquinho dolorido, mas é importante, porque dessa forma você previne ficar doente, você previne doenças. Por quê? Vamos supor, vou te dar um exemplo. Quando o bebezinho nasce, ele logo já toma uma picada, sabia disso? Ele logo já toma uma vacina chamada BCG. Essa vacina previne uma doença muito grave que ataca os pulmões. Essa doença é chamada de tuberculose.
Imagine que um bebezinho, então, não tomou a vacina. E aí, quando esse bebezinho tiver contato com a bactéria que causa tuberculose, ele vai ficar o quê? Doente e podendo até morrer, tá? Mas se aquele bebezinho que tomou a vacina entrar em contato com a bactéria, o que vai acontecer? Esse bebê não vai ficar doente, porque os soldadinhos, os anticorpos já estão no corpinho dele e vai lutar, vai matar essas bactérias. Então, assim, as vacinas são extremamente importantes, porque elas previnem doenças, tá? Então, é por isso que a gente tá aí na luta para encontrar, se Deus quiser, uma vacina para essa doença, né, Covid-19, para esse vírus, então, que causa essa doença, que é o coronavírus, tá bom? Entenderam o que é vacina? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas doenças que são causadas por micro-organismos. As doenças causadas por vírus são chamadas de viroses, tá? Então, a Covid-19 é uma virose? Sim, é uma virose, porque é causada por vírus, tá? Assim como a Covid-19, assim como a dengue, zika, chikungunya, gripe, catapora, sarampo, hepatite, febre amarela, todas essas doenças são causadas por vírus, tá bom? Esse aqui, por exemplo, ó, são vírus, né, que causam hepatite. Hepatite é uma doença, gente, que atrapalha o funcionamento do fígado, tá? E essa imagem é uma imagem, então, tirada aí do microscópio. Então, todas as doenças causadas por vírus são chamadas de viroses. E o que acontece, gente? O vírus, ele é um micro-organismo que não tem célula. E ele não consegue se reproduzir se ele estiver fora de um ser vivo. Então, o que ele faz? Ele ataca um ser vivo, como por exemplo o ser humano. Ele entra no corpo do ser humano e ele vai usando todas as células do ser humano. E aí é por isso que então as pessoas ficam doentes, tá? Com a virose, porque os vírus vão atacando alguns órgãos, né? Determinados órgãos, ou pode atacar quase o corpo todo, dependendo da doença. Por exemplo, a gripe, ela vai atacar, né? O vírus da gripe vai atacar o quê? As vias respiratórias, nariz, né? Ali a boca, garganta, traqueia, pulmões, certo? Bem parecido com o quê? Com o coronavírus, que ataca o quê? Principalmente toda essa área de respiração que a gente tem, né? O nariz, ali a traqueia, os brônquios, os pulmões. Então, os vírus, eles começam a atacar as células para poder se reproduzir e com isso o organismo da pessoa vai ficando doente. Então, o que a gente pode fazer? Quando, gente, existe vacina, né, para determinado tipo de doença, o que a gente deve fazer? Tomar vacina, porque assim a gente vai ficar, né, prevenido de ter alguma doença. Mas se não tem determinada vacina para algum tipo de doença, o que a gente deve fazer? Tomar alguns cuidados, né? Como, por exemplo, hoje, quais os cuidados que a gente toma? Evitar sair de casa, usar máscara, ter higiene com as mãos, não é verdade? Então, algumas coisas são necessárias para a gente prevenir doença, né? Tossir ou espirrar só com a boca fechada, né? Assim, tampada com a máscara hoje em dia. Mas se fosse em dias normais, o que a gente deveria fazer? Tampar a boca e o nariz, né? Lavar muito bem as mãos. Porque os vírus, gente, eles estão em todas as partes. E quando a gente tosse, quando a gente espirra, a gente elimina muitos vírus. Então é por isso que a gente deve tomar esses cuidados. No caso da dengue, a dengue também não tem vacina. Mas o que a gente pode fazer para evitar a dengue? Pode fazer o quê?
evitar o acúmulo de água, não é verdade? Para que o mosquito Aedes aegypti não se reproduza, né? Então, se cada um fazer a sua parte, a gente consegue, então, combater ou amenizar algumas viroses, né? Existem também doenças causadas por bactérias, tá? As doenças causadas por bactérias, né, são chamadas de infecções, geralmente. E essas doenças são tratadas com antibióticos, mas existem vacinas também para muitas doenças, como, por exemplo, vacinas para pneumonia, vacina para tétano, que são formas, então, de prevenir essas doenças, tá? Mas o que é essa doença tétano? Então, o tétano é causado por essa doença, aliás, por essa bactéria aqui, tá? E o tétano, né, essas bactérias que causam essa doença chamada tétano, elas gostam de ficar, gente, em lugares enferrujados, pregos, pedaços de ferro enferrujado. E aí, o que acontece? Se você tá andando descalço em algum lugar, por exemplo, e acaba cortando o seu pé com ferro, com um prego enferrujado, você corre o risco de pegar essa bactéria, porque essa bactéria gosta de ficar em lugares assim, enferrujados, tá? E se a pessoa contrair essa bactéria, ela pode então pegar essa doença tétano, tá? Que atinge o sistema nervoso. O que é isso, tia? Atinge lá o cérebro da pessoa. Aí a pessoa começa a ter umas contrações nos músculos, tipo uma convulsão, sabe? Quando a pessoa perde a noção dos movimentos do corpo, começa a movimentar o corpo, às vezes sem querer, porque ela não vai ter controle, tá? Então, é uma doença bem perigosa, mas que existe, então, vacina para ela. Existe também vacina para alguns tipos de pneumonia. O que é pneumonia? É uma infecção causada também por vários tipos de bactérias, e essas bactérias que causam a pneumonia atacam o quê? Os pulmões, fazendo com que a pessoa tenha dificuldade de respirar, tá? Levando às vezes até a morte da pessoa se não cuidar, tá bom? E pra gente evitar, gente, no caso aqui do tétano, a gente não passa essa doença de uma pessoa para outra, tá? É só se no caso, como eu falei para vocês, cortar o pé, por exemplo, com um prego enferrujado. Aí, se a pessoa não for vacinada, ela corre o risco de contrair essa doença. Agora, a pneumonia passa de uma pessoa para outra. Então, o que a gente deve tomar? Cuidados, né? Evitar espirrar, né, no ar sem tampar a boca. Sempre que mexer no nariz, né, lavar muito bem as mãos, para não correr o risco de contaminar outras pessoas. Existe também uma outra doença causada por bactéria que é chamada de botulismo. Essa doença, gente, ela é bem perigosa também. Qual o problema dessa doença? Ela ataca também o sistema nervoso. Quando a pessoa pega essa doença, ela começa a ter dificuldade para respirar, ela começa a ter algumas contrações musculares, que dificulta, então, essa pessoa se movimentar, respirar. Então, é uma doença bem perigosa, tá? Por quê? Essa bactéria produz algumas toxinas, que são substâncias tóxicas, né? Que fazem mal ao organismo. E quando a pessoa ingere essa bactéria por meio de alimentos contaminados, essas toxinas entram no organismo e começa a produzir um monte de sintomas graves que eu já falei aqui, como, por exemplo, atrapalhar até a respiração da pessoa, atrapalha a engolir, porque mexe com a língua, com a garganta. E aonde que a gente encontra essa bactéria? Principalmente em alimentos embutidos, enlatados, então azeitona, palmitos, aquelas salsichas enlatadas, ervilhas, milho, enfim, todos esses alimentos em conserva,
a gente tem que tomar muito cuidado. Ah, tia, então nunca mais vou comer isso. Não é assim, tá, gente? A gente pode comer esses alimentos. Mas o ideal é que a gente olhe o quê? A embalagem, vê se essa embalagem não tá enferrujada, vê se essa embalagem não está, às vezes, amassada, se está aberta ou se foi aberta. Porque se tiver algum indício de que foi aberta, a bactéria pode ter entrado, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, certo? Temos também a amebíase, que é uma doença causada por protozoário, que é um outro micro-organismo, tá? Esse protozoário aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Esse daqui, ó, a ameba, tá vendo? A amebíase, gente, a gente pode pegar essa doença por meio de água ou alimentos contaminados. Então, o que a gente deve fazer? Evitar tomar água em qualquer lugar, né? A gente só pode tomar água o quê? Tratada, tá bom? Se a pessoa contrair essa doença, contrair essa ameba, o que essa ameba vai fazer? Vai atacar o sistema digestório dessa pessoa, causando o quê? Muitas cólicas, causando diarreia muito forte, podendo gerar desidratação na pessoa, tá? E se tornar um caso muito sério. Então, o que a gente deve fazer? Ter muito cuidado, muita higiene com os alimentos, né? Frutas, verduras, lavar muito bem. E saber, então, aí, se a água que a gente está consumindo, se é uma água tratada, tá? Porque a ameba vive na água. Outra doença também muito comum lá na Amazônia, tá? Na região norte do nosso país, é a malária. A malária também ela é causada por um protozoário, tá? E o que acontece? Esse protozoário vive dentro de um mosquitinho, que parece o Aedes aegypti, mas não é o Aedes aegypti, tá? Ele pica a pessoa e quando ele pica a pessoa, ele deixa ali na pessoa esse protozoário que causa malária, tá? E aí, o que acontece, gente? Esse protozoário começa a invadir através da corrente sanguínea e causar alguns sintomas bem difíceis, que são febres muito fortes. E quando o nosso corpo tá com febre, gente, ele não funciona direito, por isso que a febre é tão perigosa, tá? E a pessoa tem muitos calafrios, ela pode ter um enjoo, né, por conta dessa febre, dor no corpo, dor de cabeça, tá? Então, a doença malária, ela pode se tornar bem grave se ela não for tratada rapidamente. E existe vacina para essa doença, mas nem todos tomam, porque essa é uma doença específica mais lá da região da Amazônia, tá? Aqui no nosso estado de São Paulo, por exemplo, pode-se dizer que não existem, né, casos aí desse mosquito transmitir, tá, essa doença. Por quê? Esse mosquitinho, né, esse inseto, pica uma pessoa contaminada, aí essa pessoa contaminada, que ele vai chupar o sangue, né? Então, ele vai contrair o protozoário. E quando ele picar outra pessoa, ele passa, então, esse protozoário para outra pessoa, tá? E isso acontece muito, então, na região da Amazônia. Outra doença, agora causada por fungos, é chamada de micose. Então, todas as doenças causadas por fungo são chamadas de micoses, tá? Existem micoses de pele, existem micoses de unha. Sabe quando a unha fica oca, fica meio esbranquiçada, bem feia mesmo? Aquilo lá é micose, é que algum tipo de fungo, né, microscópio, penetrou ali a unha e chegou, né, ali a pele e se instalou naquele local. Micoses de unha são bem difíceis de tratar. De pele é mais fácil, tá? Quando tem micoses que deixa a pele com umas manchinhas brancas, essa aqui no caso, ó,
deixou essa mancha mais avermelhada nas bordas e aqui mais branquinha. Micose não é assim, não é uma doença grave, mas que a gente deve ter cuidado, deve tratar, né? Mesmo que seja na pele ou na unha, se a gente perceber algo diferente, é sempre bom procurar o médico para auxiliar e tomar o remédio certo. E como que a gente pode evitar essas doenças, né, as micoses? Por vacina? Não, não existem vacinas para esse tipo de doença. A gente deve evitar, por exemplo, ficar com meias úmidas por muito tempo, que às vezes a gente transpira o pé e fica com aquela meia o dia inteiro. Não pode, né? Então, porque os fungos gostam de lugares bem quentinhos e úmidos. Então, a gente tem que secar muito bem o pé, secar muito bem a pele, cabelos, né? Virilhas, ali ao redor das nossas partes íntimas, sempre manter bem sequinho para que esses fungos não ataquem, né? A pele, as unhas, o cabelo, tá certo? Então, manter a higiene aí é muito importante. E, gente, para manter a nossa saúde, a gente tem alguns direitos. Que direitos são esses? Acesso ao saneamento básico. O que é saneamento básico? Tratamento da água, tratamento do esgoto, tá? Com esses tratamentos são evitados diversos tipos de doença, né? Acesso à saúde pública. Aqui no Brasil, nós temos o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, onde as pessoas podem se consultar gratuitamente nos postos de saúde, na Santa Casa, né? Alguém pode falar assim, mas é muito ruim, demora muito. Existem algumas dificuldades, né, gente? Consultar pelo SUS, mas ainda bem, graças a Deus que tem, né? Porque em outros países não tem nada de graça. Para você consultar, você precisa pagar, né? Então, a saúde do nosso país precisa melhorar? Precisa. Mas, graças a Deus, ainda que tem aí, né? Ainda uma saúde de qualidade. Nem todas as regiões do Brasil, gente, tem uma saúde de qualidade. Tem muita gente que morre esperando ser consultado por uma fila, né, aí de 4, 5, 6 meses, 7 meses, um ano. A gente sabe que tem muitos erros, mas existem locais onde a saúde pública ela é muito boa, né, e a gente deve reconhecer isso também. Acesso a medicamentos gratuitos, né, que são dados nos postos de saúde, ou muitas vezes, se esse medicamento for de alto custo, existem recursos para conseguir esse medicamento também. E quais são os nossos deveres? A gente viu aí que os governos, né, os governantes, prefeito, o presidente, enfim, todas essas pessoas devem cuidar então aí da saúde pública, devem oferecer essa saúde pública, né? Mas o que nós devemos fazer? Nós devemos então tomar as vacinas, né? Que são dadas gratuitamente nos postos de saúde, não jogar lixo na rua, não contaminar a água, não contaminar o solo, né? Não tomar remédio sem recomendação médica, que isso é muito errado. Então, e ter também higiene, né? Tomar cuidado com o nosso corpo, não ficar espirrando, tossindo na cara dos outros, porque isso, além de ser feio, é perigoso, né? Que a gente pode contaminar outras pessoas. Então, algumas medidas a gente pode tomar, não é verdade? E para encerrar a nossa aula de hoje, vamos fazer essas atividades aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Atividades lápis na mão, da página 25 e 26. 1. Analise as situações representadas nas imagens a seguir. Então, o garoto está lavando as mãos e a garota está se vacinando. Qual é a relação entre as situações retratadas nas imagens e os micro-organismos? Gente, o que a gente pode responder aqui?
que lavar as mãos e vacinar são formas de prevenir doenças causadas por micro-organismos, certo? Letra B. Qual situação deve se repetir várias vezes ao dia? Justifique sua resposta. A situação 1, né, de lavar as mãos. Por quê, gente? Porque os micro-organismos estão por todas as partes. No banheiro, na cozinha, na sala, no escritório, no quarto, em todas as partes. A gente não vê, mas eles estão. Então, o que a gente pode fazer para evitar? Lavar sempre as mãos, porque a gente não sabe onde tem micro-organismo, né? Então, sempre lavar as mãos após ir ao banheiro, antes de comer. Se tocou em algum objeto, principalmente hoje, né? Onde tem essa questão do coronavírus, tocou algum objeto diferente que não era da sua casa, de repente uma sacolinha de supermercado, enfim, lave bem as mãos, né? Porque evita, além do coronavírus, outros tipos de doenças. 2. Antes da invenção do microscópio, as pessoas não sabiam da existência dos micro-organismos, e isso contribuía para a transmissão de doenças e a contaminação dos alimentos e da água. Escreva algumas medidas que foram adotadas pelas pessoas após a identificação dos micro-organismos e que evitam esses problemas. Como a gente já sabe, né? Quais são essas medidas? Lavar muito bem as mãos, tomar banho diariamente, lavar muito bem os alimentos, usar água tratada, limpar a casa, né? A higiene da casa também é muito importante. Ter o tratamento de esgoto, tá? Então, todas essas medidas previnem doenças, tá? Causadas por micro-organismos. 3. Muitos micro-organismos podem causar doenças. Escreva o nome do agente causador da gripe e cite 2 características desse micro-organismo. Pessoal, agente causador é o micro-organismo que causa a doença. Nesse caso aqui, quem causa a doença? Vírus, tá? Então, escreva aí, vírus. E aí, agora a gente vai escrever algumas características dele, certo? Não possui células, atacam as células de um ser vivo, como, por exemplo, o ser humano. São menores que bactérias. As doenças causadas por vírus são chamadas de viroses, certo? Questão 4. O mosquito Aedes aegypti pode transmitir diferentes doenças causadas por vírus por meio de sua picada. Ele se reproduz na água parada e cada fêmea pode colocar entre 150 e 200 ovos por vez. Com base nessas informações, faça o que se pede. A. Cite o nome das 2 doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Quais doenças, gente? A mais comum que a gente mais conhece aí. Dengue, temos também zika, chikungunya, tá bom? B. Considerando que o Aedes aegypti se reproduz na água parada, explique como as doenças transmitidas por esse mosquito podem ser evitadas. Então, gente, nós podemos evitar essas doenças não deixando água parada, porque assim o mosquito não consegue se reproduzir, tá bom? 5. A respeito dos micro-organismos, assinale as afirmativas corretas. Primeira frase. Os antibióticos são medicamentos usados nos tratamentos causados por bactérias? Sim, está correto.
O botulismo é uma doença na pele e nas unhas causadas por fungos? Não, nós vimos que o botulismo é causado por um tipo de bactéria. A pneumonia é transmitida de uma pessoa para outra, pela tosse, espirro ou de pessoas contaminadas? Sim, isso mesmo. 6. Reúna-se com 2 colegas e confeccione um cartaz com os principais cuidados que devemos ter para prevenir doenças causadas por micro-organismos. Vocês podem fazer desenhos ou colar fotos para ilustrar o cartaz. Como a gente não pode se reunir, o que eu gostaria que vocês fizessem? Que vocês fizessem e pegassem uma folha do caderno, uma folha sulfite, escrevessem algumas dicas de como prevenir doenças. E aí você pode entregar o seu desenho, já que você não pode entregar para mim, você pode entregar para seus avós, para algum tio, primo, irmão, para o pai, para a mãe, dando dicas de como prevenir doenças. Tenho certeza que você aprendeu muita coisa aqui hoje na nossa aula, não é verdade? Então faça esse cartaz e entregue para alguém aí que você gosta muito, tá? E hoje, então, meus amores, a gente encerra a nossa aula por aqui. A nossa aula hoje ficou um pouquinho maior. Espero que vocês compreendam isso, porque nós estamos encerrando as nossas aulas, né? Está chegando aí as férias. Tenho certeza que vocês estão doidos para descansar. Então, amanhã nós teremos mais uma aula e aí a gente encerra a nossa apostila e o caderno de atividades, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.